Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro, nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado de História e Geografia. Apostila de História e Geografia, página 129. Página 129 de História e Geografia, nós vamos estudar sobre mudanças na paisagem. Vamos lá? Vamos observar algumas imagens? Essa primeira trata-se do cartão postal do Rio de Janeiro, da data de 1899. Muito antigo, né? Esse aqui, na rua 1º de Março, sentido Praça do Diário de Pernambuco, no estado de Recife, por volta de 1910. Cartão postal. Esse é o cartão postal de Manaus, por volta do ano de 1900. Esse aqui, Cenas de Curitiba, no estado do Paraná, em cartão postal no ano de 1900. E esse aqui, prédio do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no ano de 1959. Segundo ano, o que vocês perceberam entre essas imagens? Elas representam cidades brasileiras em cenas antigas ou em cenas atuais? Em cenas antigas, muito bem, são cidades brasileiras em cenas antigas. Vocês perceberam que em todas elas, na foto legenda, está escrito cartão postal? Vocês conhecem um cartão postal? Vocês sabem o que é um cartão postal? O cartão postal, segundo ano, era uma espécie de carta, mas não era necessária ser enviada através dos correios dentro de um envelope. Era como se fosse um pequeno cartão, por isso que o nome se chama cartão postal. Então, era um pequeno cartão feito de um papel mais duro, mais firme, e nesse cartão tinha a foto de alguma parte da cidade, uma parte da cidade que era destaque, né? E as pessoas usavam, por exemplo, se eu fui visitar a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eu comprava um cartão postal desse lá na cidade do Rio de Janeiro, daí na parte de trás desse cartão tem o destinatário, para quem que eu quero enviar. Daí, por exemplo, eu gostaria de enviar para minha mãe, que mora lá no estado de São Paulo. Eu ia escrever o nome da minha mãe, ia colocar o endereço dela e iria colocar nos correios, pagar uma pequena taxa, né? Que daí é cobrada por qualquer correspondência. E esse cartão postal chegaria lá no endereço da minha mãe. Então, esse tipo de cartão postal era muito utilizado antigamente. As pessoas utilizavam muito esse tipo de mensagem através de cartão, onde tinha impressa a imagem de uma cidade, né? Quando você visita alguma outra cidade, uma cidade turística, que você vai fazer um passeio com a sua família, o que você traz como lembrança desse lugar que você esteve? Você traz uma camiseta, você traz um enfeite, você traz um chaveiro, foto. O que você traz? Ímãs de geladeira. E atualmente ainda nós encontramos cartões postais. Só que eles não são utilizados com tanta frequência como eram utilizados no passado, tá? Agora, virando a página,
Retratos das cidades. As pessoas sempre procuraram se comunicar. No passado não havia telefone nem internet. Em muitos casos, a comunicação entre longas distâncias era feita por cartas e cartões postais. Você já leu uma carta? Já recebeu um cartão postal? Quando a prof veio morar em Chapadão do Sul, há quase 30 anos atrás, o telefone fixo era o único que existia. Só que nem todas as pessoas tinham. E minha mãe, como morava na fazenda, lá no estado de São Paulo, lá não tinha telefone fixo. Sabem como que a prof fazia para se comunicar com a mãe? A prof utilizava carta. E a carta demorava quase um mês, quase 30 dias para chegar lá. E daí até a minha mãe ler e enviar a resposta, imaginem quanto tempo nós demorávamos para ter notícias uma da outra, né? Então vejam como que hoje tudo ficou mais fácil e mais rápido, né? Agora nós vamos fazer a leitura. Acompanhe. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vinha do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta. O que é comarca? É uma região, é uma área da cidade. Esse texto foi escrito por Alain Albergue. O carteiro chegou. Foi escrito no ano de 2018 e publicado na página 3. Muito bem, segundo ano. Você já escreveu ou recebeu alguma carta? Sim ou não? Não? Se já recebeu ou já escreveu, para quem que foi? O carteiro entrega algo em sua casa? O que o carteiro entrega na sua casa? Ele entrega contas de água, contas de luz, de telefone, de internet, traz encomendas, correspondências variadas. E você já enviou ou recebeu cartões postais? Hoje, geralmente, os cartões postais, eles são vendidos nos pontos turísticos como lembranças daquele lugar, né? E já não são mais enviados pelos correios. Isso, as pessoas foram perdendo esse costume. Então, provavelmente, vocês não mandaram e nem receberam cartões postais, né? Agora, como conhecer o passado de uma cidade? Vamos descobrir? Vimos que alguns documentos podem fornecer informações sobre nossa história e a de nossa família. Para conhecermos a história da cidade e suas transformações, nós consultamos diversos documentos que registraram essas mudanças. Podem ser documentos escritos, como cartas ou imagens, também fotografias, cartões postais, entre outros. A seguir, nós vamos conhecer 2 desses documentos. Então, esses documentos, eles contam o passado da nossa cidade. Então, eles servem para nós conhecermos como tudo começou, como que era no passado. As cartas e os cartões postais são 2 tipos de documentos que nós vamos conhecer agora. Antes da internet, dos e-mails, dos telefones celulares e das mensagens por aplicativos, as pessoas mandavam notícias para amigos e familiares por meio de cartas. Elas eram escritas com cuidado e carinho, elas eram levadas até as agências dos correios que as enviavam até o destinatário. Esse processo poderia levar meses, por isso os carteiros responsáveis pelas entregas eram bastante aguardados. Então, como eu disse antes, aquela carta que eu enviava para minha mãe,
a resposta dela demorava muito tempo, provavelmente em torno de 2 meses para chegar de volta. Então a prof ficava aguardando com grande expectativa a chegada do carteiro até a minha casa. As cartas são importantes documentos históricos. Por meio dos relatos das pessoas que a escreveram, podemos saber os hábitos e costumes, os locais, os eventos, os medos e as esperanças de quem as escreviam. Além das notícias, é comum encontrarmos informações sobre como eram as ruas, os bairros, as festas e as transformações na cidade ao longo do tempo. Nessa imagem é a foto de um carteiro na cidade de São Paulo, no ano de 1985. Essa aqui é a foto de uma carta, né, de um envelope de carta escrita à mão. Essa carta foi enviada para a senhora Gertrudes, que morava na Rua das Flores, número 12, em Joanópolis, estado de São Paulo. Muito bem. Agora na página 132. No passado, ao viajar e conhecer outros locais, muitas pessoas enviavam aos amigos e familiares cartões postais pelo correio. Eles eram entregues pelo carteiro. Os cartões postais podiam ser feitos com base em desenhos ou fotografias, representando as construções, os meios de transporte e o dia a dia das pessoas que viviam em determinado local. Por isso, eles ajudam a preservar parte da história daquele lugar. Hoje, observando esses postais, nós podemos saber como era o local antigamente, o que mudou, o que permanece, como as pessoas se vestiam, além de ler a mensagem escrita para a pessoa que iria recebê-lo. Observe ao lado um cartão postal que representa a cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Essa foto foi tirada há mais de 100 anos. Foi no ano de 1911. Olhem só. A fotografia a seguir mostra a cidade de Ouro Preto nos dias atuais. Note que muitas construções ainda existem e são facilmente identificadas, como a igreja, né? Olhem aqui, ó. Essa imagem permanece a mesma, só que claro que passou por reformas, por pinturas, né? Mas é basicamente a mesma construção. Agora, na página 133, nós vamos explorar representações. Observe as imagens e leia as legendas. Essa imagem 1 representa a Rua Formosa no ano de 1909, também há mais de 100 anos atrás. Pode-se ler no cartão postal: as ruas de Fortaleza são todas dessa largura, com poucas exceções. Por aqui passa o bonde, via férrea que vai à estação da estrada de ferro de Baturité. Então, naquela época, existiam os bondes, né? Que eram o meio de transporte da época. Na imagem 2, trata-se da mesma rua, antiga Rua Formosa, atual Rua Barão do Rio Branco. Essa foto foi tirada no ano passado. Observem a mudança, a transformação. Isso tudo acontece com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Agora nós vamos ver a seguir o mesmo local em imagem de satélite. Então, uma imagem, uma foto tirada de cima. Olhem só. Vocês se lembram que nós estudamos que esse tipo de imagem aqui que nós vemos de cima para baixo é chamado de visão vertical. Visão vertical, quando nós vemos uma imagem olhando de cima para baixo. Então, aqui trata-se de um mesmo local,
só que uma imagem tirada via satélite, então, através da visão vertical, de cima para baixo. É a Rua Barão do Rio Branco, na imagem de satélite, tirada no ano passado, no ano de 2010. Agora, segundo ano, nós vamos na página 134 fazer algumas atividades sobre o que nós lemos até agora. Complete o quadro com as informações apresentadas sobre a rua. A imagem 1. Qual foi a data de publicação dessa foto? Está aqui, na legenda da foto. Na imagem 2, qual a data de publicação dessa foto? Nome da rua, na época em que a imagem foi feita, tanto da 1 quanto da 2, e escreva aqui na frente o meio de transporte da época. Letrinha B. Quantos anos se passaram entre as imagens? De 1909 a 2019, se passaram quantos anos? Na letrinha C, na sua opinião, existem mais semelhanças ou diferenças entre as imagens? E por quê? Número 2. A Rua Barão do Rio Branco, em Fortaleza, é vista em 3 ângulos diferentes. Em qual das imagens ela é vista na visão vertical? A prof já deu pistas, né? Na última imagem, na imagem feita de satélite, né? Aqui embaixo, no final da página, nós temos a sugestão de leitura. O carteiro chegou. O carteiro é sempre muito esperado. Todo mundo convida para entrar. O que será que João escreveu para o gigante? E os cachinhos dourados? Será que escreveu para se desculpar com a família Urso? Todo contado em rimas, o livro traz cartas, cartões postais, livrinhos e convites, com envelope e tudo, enviados pelos personagens dos contos de fada. O nome do livro é O Carteiro Chegou. Então, segundo ano, na nossa aula de hoje, de História e Geografia, nós aprendemos um pouco mais sobre as cidades no passado. E também nós aprendemos sobre 2 documentos que mostram as histórias das cidades no passado, as cartas e os cartões postais.